obrigado, professor Vanderlei. Muito boa tarde a todos e todas. Professora Rita, também um abraço. É um prazer estar aqui com vocês, com todos e todas, né? Eu aceitei esse convite, fiquei muito feliz. Eu sempre gosto de falar do Riquet, né, que é um autor que eu estudo aí há mais de 10 anos, e vou falar um pouquinho, assim, da minha formação, vou entrar na pesquisa, no tema que eu quero abordar e conversar com todos e todas aqui nessa tarde, né? Mais uma vez, obrigado, e é muito bom estar aqui com vocês. Então, pessoal, eu tenho a graduação, né, como eu estava falando com o professor Vanderlei, a graduação e o mestrado em filosofia eu fiz aqui em Belo Horizonte, na Faculdade Jesuíta. Sou um recém-doutor, né, em filosofia, na Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhando por Riquet. Todo o meu percurso eu venho estudando Riquet, né, e eu fiz um doutorado, a tese que vai ser mais para frente aí publicada, né, que vai destrinchar em 2 livros, eu vou explicar, e tem a ver um pouquinho com o tema que nós vamos conversar aqui hoje. Eu fui orientado pelo professor Ivan Domingues, né, um grande pesquisador da filosofia brasileira, da epistemologia das ciências humanas, da filosofia francesa, enfim, e eu também tenho a graduação em teologia, né. Bom, esse é o meu percurso. Eu tenho esse livro aqui, eu vou mostrar depois aqui pela editora, deixa eu ver se eu tiro aqui a, a questão da tela, senão eu mostro depois aqui para vocês. Pela editora Loyola eu publiquei um livro, eu vou mostrar no final, de filosofia da religião, está saindo agora sobre fé cristã e direitos humanos, e eu sempre procuro envolver o Riquet em todas as minhas publicações, né? Eu li muita coisa, né, do Riquet e de um outro filósofo assim que o Riquet tinha uma afinidade com ele, que é o Emmanuel Levinas, tá? Então é um prazer poder estar falando com vocês, com todos e todas aqui nesta tarde. Bom, eu quero então começar a nossa conversa. Eu fiz um texto, né, um ensaio mais livre, né, para a gente conversar aqui, mas antes eu vou expor algumas coisas e depois, propriamente, eu entro no texto, tá? Professor Vanderlei, o senhor me orienta aí no horário, tá? Eu estou aqui à disposição. Bom, pessoal, eu trabalhei no doutorado a temática da antropologia filosófica no pensamento do Riquet. Eu vinha muito, desde a teologia, estudando as questões de hermenêutica, e no final do meu mestrado, eu compreendi que, de fato, havia um pano de fundo antropológico nas questões hermenêuticas que o Riquet trabalhava, né? A minha preocupação, eu fui chamado a atenção, no bom sentido da palavra, né, a perceber que toda a filosofia do Riquet, ela tem, né, uma das leituras que pode ser feitas, ela tem como pano de fundo aí a questão do sujeito, né? E é uma temática, pessoal, que ela está presente dentro da filosofia francesa do século XX, né? A questão do sujeito, por isso que tem a questão da psicanálise como um dos ramos da filosofia francesa contemporânea, do século XX, a questão do sujeito é uma temática fundamental ali, né? Descartes ele vai ser reinterpretado de diversas formas no cenário da filosofia francesa do século XX. E nós temos ali, podemos dizer assim, né, estou falando mais livre aqui, mas depois eu vou me ater ao texto, nós temos ali 2 campos, né, de batalha. Nós temos aqueles filósofos dentro do contexto da filosofia francesa do século XX que vão aceitar a crítica que o Heidegger, né, vai fazer à questão da antropologia na sua carta sobre o humanismo, e entre esses filósofos nós temos Foucault, Deleuze, Derrida e outros, que vão fazer uma crítica a esse discurso sobre o que seria, né, uma antropologia filosófica. De um outro lado, a gente tem autores, guardadas as devidas proporções aí, né, que vão tentar falar do ser humano diferente desse fronte aí. Você tem o Merleau-Ponty, você tem o Sartre e o Paul Ricoeur, que está
nesse miolo aí também. Então, eu busquei estudar dois temas que são fundamentais na filosofia riqueriana, né, que vão perpassar o arcabouço aí, da antropologia filosófica do Riquet, que eu busquei estudar a ideia de falibilidade, o que significa compreendermos que o ser humano ele é visto como ser falível, e eu tentei estudar também a ideia de capacidade. O que nós podemos entender a partir do pressuposto riqueriano ou da afirmação riqueriana de que o ser humano é um ser capaz, ontologicamente, ele é um ser originário ao bem e não ao mal, né? E eu percebi, pessoal, que dentro dessa articulação desses dois momentos, né, da filosofia riqueriana, porque o Riquet ele desenvolve muito esse conceito do homem falível, principalmente na sua filosofia da vontade, ali na década de 60, né, do século XX, e ele vai trabalhar as noções de capacidade, né, de uma forma mais clara, no momento tardio, quando ele vai para os Estados Unidos, e principalmente dele escrever uma obra Tempo e Narrativa, especificamente o volume 3, né? E aí isso floresce de uma forma assim, magnífica num grande livro do Riquet, que é o Si Mesmo como o Outro, e depois o Percurso do Reconhecimento. A ideia de homem capaz, ela surge num momento, nós podemos chamar assim, um segundo momento da filosofia do Riquet, né? E aí eu procurei compreender como é que se articulava esses dois conceitos. E o interessante é que nós começamos a perceber que já na ideia de falibilidade, o Riquet, principalmente por causa da influência cristã na vida do Riquet, ele já começa a perceber as noções de capacidade. São dois conceitos que vão andar juntos por toda a antropologia riqueriana. Veja, pessoal, por mais que no final da vida o Riquet, né, por preferência e por algumas questões que eu vou explanar aqui, ele busque enfatizar mais as ideias de capacidade, e ele acha que a noção de homem capaz que eu vou explicar, ela pode ser vista, e isso eu tentei construir na minha tese, como um fio condutor de leitura de toda a antropologia riqueriana. A ideia de capacidade, ela não abandona a noção de falibilidade, porque ao mesmo tempo que o ser humano é um ser que sofre, ele é um ser que age. Por isso que tem uma fenomenologia da ação por trás de todo esse conceito antropológico riqueriano. Então, veja, eu tentei trabalhar com isso. E aí, o que eu percebi? Que no horizonte da filosofia do Paul Ricoeur, no horizonte aí dessas reflexões no campo da antropologia filosófica, nós não podemos separar a ética da antropologia a partir do pensamento riqueriano. A partir de outras filosofias você pode fazer isso, né? Mas o Ricoeur, ele pensa a antropologia junto com a ética. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele quer fazer uma descrição sobre o sujeito, ele compreende que esse sujeito ele sofre e age, né? Então, o Ricoeur, ele compreende isso. E na minha pesquisa, pessoal, eu trabalhei uma segunda hipótese, que eu não vou entrar nela aqui, acho que o professor Vanderlei já me viu fazendo exposição dessa hipótese, que é possível, a partir, então, dessa noção antropológica, da ideia de capacidade, da ideia de falibilidade, que eu vou explicar aqui para vocês, é possível nós vermos uma abertura, então, desse ser humano capaz ao transcendente na filosofia riqueriana, né? E eu trabalhei essa questão como uma alternativa à ontologia heideggeriana. Esse foi meu 4º capítulo na tese, tá certo? Então, o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar não dessa questão da transcendência, isso é um outro momento, né? A gente pode conversar, mas nós vamos tratar aqui desses dois conceitos que eu percebo são fulcrais, fundamentais na antropologia riqueriana. A noção de falibilidade e a noção de capacidade. E vocês vão ver num texto livre que eu tentei mencionar aqui, que o Ricoeur, ele tenta afirmar o humano na contramão de um mundo nihilista.
né? E eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Então, todos e todas têm a liberdade de interagir, é muito bom, né? Eu vou só ler aqui, tá, professor Vanderlei, um texto que eu fiz, e aí a gente vai trocando aquela ideia, tá bom? Então, essa é a minha compreensão, né? Que a antropologia filosófica do Ricoeur, ela tem uma atenção muito grande, ou ela é centrada nas ideias que eu vou apresentar para vocês do ser humano enquanto um ser capaz, mas ela também não deixa de mencionar que o ser humano é um ser que é falível, né? Nós podemos fazer o mal. Ao mesmo tempo que nós podemos fazer o bem, nós podemos fazer o mal porque existe uma desproporção que assalta a nossa existência. Nós não sabemos, né, a origem do mal, de fato. Né? O Ricoeur não cai numa tentativa, como outros autores no decorrer da tradição tentaram aí de uma explicação no horizonte de uma teodiceia, né, ou de um discurso que nós poderíamos chamar de ontoteológico. O Ricoeur não parte desse pressuposto, né? Mas ele fala o seguinte, olha, o mal está aí. E o ser humano é um ser possível de fazer o mal. Né? Só que, na visão riqueriana, e aqui a gente pode ver uma influência, né, da teologia no pensamento do Ricoeur, né? O Ricoeur acredita, e aí tem vamos chamar assim, né, uma teologia da criação por trás da filosofia do Ricoeur. Ele acredita que o ser humano é um ser direcionado ao bem. É claro que entra Aristóteles e Kant aí também, né? Mas a tradição cristã influencia muito o Ricoeur nesse sentido. Então, meus queridos, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer a exposição de um breve texto aqui que eu escrevi, e aí a gente depois faz um bate-bola, então, beleza? Veja, eu vou começar de uma forma bem, bem livre, tá? Esse ensaio. Então, mais ou menos assim, ó. Visto que toda filosofia tem no ser humano um destinatário último de suas questões, entende ser ele um dos seus principais objetos. Desde a aurora da cultura ocidental, cujos começos se situam convencionalmente em torno do século VIII a.C. na Grécia, a reflexão sobre o homem aguilhoada pela interrogação fundamental: o que é o homem? Permanece no centro das mais variadas expressões da cultura, do mito, né, da literatura, da ciência, da filosofia e do próprio ethos, à política. Nela emerge como fulgurante evidência essa singularidade própria do homem, que é a de ser um interrogador de si mesmo, interiorizando reflexivamente a relação sujeito-objeto, por meio da qual ele se abre ao mundo exterior. No horizonte da filosofia, a interrogação sobre o homem, né, eu gosto mais hoje, né, para a gente ter uma linguagem inclusiva, né, do ser humano, né, que fica melhor, assim, principalmente com as influências das filosofias decoloniais, enfim. Né? Então, no horizonte da filosofia, a interrogação sobre o ser humano torna-se o tema dominante na época da sofística antiga, no século V a.C., e a partir de então, acompanhada de todo o desenvolvimento histórico da filosofia ocidental, até encontrar sua expressão clássica nas célebres questões kantianas. O que posso saber, no horizonte da teoria do conhecimento, o que devo fazer, aí também o Kant postula isso no horizonte da ética, o que é me permitido esperar, já aí seria uma filosofia da religião, e o que é o homem, né, uma linguagem kantiana, dentro de um prospecto, de uma visão, de uma antropologia filosófica. A tematização dessa pergunta não pode partir de um fenômeno particular, pois ela visa o que é o ser humano, o que é o homem, o ser, isto é, a totalidade de sua existência. Mas ela tem de partir de algo concreto, porque o ser humano não tem uma intuição da totalidade. O fato do ser humano, do homem, né, colocar a pergunta por si mesmo, né, essa pergunta fundamental, né, o que seria o homem, o que seria o ser humano, já nos oferece o seu sentido e sua direção. Pois, se pergunta pela totalidade do homem, é porque tem um saber prévio dessa totalidade. O ser humano, então, ele pergunta, eu estou fazendo uma introdução, que aí eu vou colocar o Ricoeur, né?
O ser humano pergunta pelo seu ser, porque essa pergunta já é feita no horizonte de um saber prévio. Essa pergunta é uma pergunta universal, pois quando o ser humano pergunta pela sua totalidade, não pergunta pelo ser do homem como tal. Nós perguntamos o que somos nós como seres humanos. Isso só é possível porque nós nos compreendemos sempre no horizonte comum. O ser humano vive no horizonte comum no qual ele se compreende e se distingue dos outros. Portanto, quando o homem pergunta pelo seu ser, ele já faz no horizonte comum formado pela comunidade humana e por um mundo no qual ele forma e desenvolve a sua autocompreensão. Na contemporaneidade, a antropologia filosófica, seja como disciplina, né, de ensino aí, ou seja, como um ramo da área, da árvore da filosofia, ela é problemática. A crítica de Heidegger, na qual se contrapôs exatamente a Max Scheler, né, agiu poderosamente no sentido das dúvidas lançadas aí sobre a legitimidade filosófica de uma antropologia. É, portanto, com reservas que se pode falar de modelos de antropologia filosófica contemporânea, sendo talvez mais prudente falar, como Max Müller, né, de modelos de imagens do homem. É uma problemática que a gente, no horizonte da filosofia, lida com ela, principalmente a partir da impugnação do Heidegger, né, das críticas ao sujeito que vão ser feitas na filosofia francesa, Deleuze, Foucault e outros, né, essa problemática de nós tentarmos falar de um único modelo, né, de antropologia filosófica. E nós vamos ver, e eu vou expor isso aqui, que essa palavra, pessoal, antropologia filosófica, ela não está presente no léxico riqueriano, né? O Riquet sabia dessa problemática, mas ela está sendo discutida nos textos que o próprio Riquet escreve, né? Então, nesse sentido, é possível sempre ler uma resposta à pergunta sobre o que é o homem. Na filosofia francesa contemporânea, passou a predominar um vasto segmento decidido a prosseguir e aprofundar a impugnação de Heidegger, a exemplo de Michel Foucault, que assacará contra a filosofia moderna e contemporânea as acusações de antropologismo, de sono antropológico e assim por diante. Paralelamente, fazendo parte do mesmo fronte, haverá o questionamento das filosofias do sujeito, da consciência, entre outros, como Deleuze, Derrida e outros. De outro lado, desmentindo a ideia de que a agenda antropológica estivesse vencida, vamos ver, seguindo a rota antropológica na França, cada um à sua maneira, Merleau-Ponty, Sartre e Riquet, e outros também. Né? Dessa forma, a filosofia contemporânea inclina-se assim a estabelecer muitas respostas para essa pergunta. Então, um dos grandes pensadores contemporâneos que buscou elaborar uma resposta para a pergunta o que é o homem foi Paul Ricoeur. O pensador francês buscou lidar com a problemática da antropologia filosófica. Influenciado por uma visão antropológica existencial, né, e aqui eu recupero muito o Jaspers e Karl Jaspers, né, e outros autores, e por uma visão antropológica personalista, né, e sem ser totalmente devoto das duas correntes, dialogando aí com a fenomenologia hermenêutica, com a filosofia analítica, né, e com a própria tradição cristã, e principalmente a tradição protestante, né, sabendo fazer esse diálogo como filósofo, né, Ricoeur irá desenvolver sua reflexão no horizonte aí de uma antropologia filosófica. Então, o Ricoeur, ele busca responder essa pergunta que eu estou tentando explanar aqui com você sobre o que é o ser humano, sobre o que é o homem, né? Não através de uma resposta das ciências do homem, que se dispersam em disciplinas discrepantes e não sabem literalmente do que falam, e o Ricoeur também não busca dar essa resposta através de uma ontologia, né, que tenha como exemplo a ontologia heideggeriana, né, que acredita não ter nada para aprender com essas mesmas ciências e permanece assim demasiado geral e indeterminado. Então, veja, o esforço do Ricoeur é reunir essas duas áreas, né, é articular essas disciplinas aí, essas ciências, a gente poderia chamar do homem, com essas ontologias que vão estar sendo discutidas no horizonte do debate da filosofia do século XX.
Então, por um lado, com efeito, a filosofia ela não pode prescindir de uma indagação radical sobre o ser do homem, né? Essa indagação ela é iniciada lá, gente, com Platão, né? Ela revela que a antropologia apresenta uma história mais antiga que as disciplinas que disputam seu nome, uma história propriamente filosófica, né? Que justifica os apoios buscados por Riquet, né? Em vários pensadores, né? Platão, Aristóteles, Agostinho, Pascal, Spinoza, Kant. Riquet vai passar por todos esses autores aí, Gabriel Marcel, enfim, né, e outros. Né? E então, assim, o Riquet ele dá importância a essas questões que vão estar presentes na tradição filosófica, né, e isso vai influenciar a construção que ele vai fazer da sua antropologia, né? E por outro lado, o filósofo ele não pode privar dos recursos das ciências humanas, nem pretender que essas últimas não tenham contribuído em nada, né? Não obstante a imagem fragmentada que refletem do homem para a reflexão do seu ser. Então, o diálogo que o Riquet faz com a psicanálise é um exemplo disso. Tanto quanto o seu interesse pela história, pela sociologia, pelas ciências da linguagem, por outras áreas do saber. Então, veja, pessoal, a palavra antropologia, ela não é um termo do léxico do pensador francês. Entretanto, né, nós podemos ver que há um alcance antropológico a partir da filosofia riqueriana, ou em outras palavras, nós podemos falar, né, de que o Riquet, ao desenvolver toda a sua filosofia, né, e aqui a gente tem que até tomar um cuidado para falar nisso, porque o Riquet não é um pensador fácil de ser sistematizado, mas a questão do sujeito, ela perpassa todo o arcabouço filosófico do pensamento de Paul Riquet. Né? Então, veja, a gente percebe que existe um alcance antropológico que vai ultrapassar a utilização de um termo, pois é a filosofia inteira, ao nosso entender do Riquet, que pode ser considerada por essa perspectiva. Né? Então, a filosofia inteira do Riquet, ela pode ser compreendida no horizonte de uma antropologia ou como até mesmo uma antropologia. Veja, então aí a gente já começa a entrar nos temas que eu quero apresentar com vocês. A reflexão riqueriana a respeito do ser humano, né, ela parte de uma ideia, de uma, vamos colocar assim, de uma ontologia enfraquecida. Ou melhor, o desvio que o Riquet vai fazer, diferentemente do Heidegger, né, ou o enxerto que o Riquet faz na questão fenomenológica da hermenêutica, faz com que o Riquet compreenda, diferentemente do Heidegger, né, o ser humano. E aí a gente pode falar de uma antropologia, né, a partir da filosofia riqueriana. Quando o Riquet está falando do ser humano, o Riquet ele não utiliza aquela linguagem clássica, né, da filosofia, principalmente no discurso mais da metafísica medieval, né, bastante essencialista, para fazer uma descrição a respeito do ser humano. É uma ontoantropologia, né, sem substância ou com uma substância extremamente enfraquecida, né, onde que o Riquet ele tem como pano de fundo a ideia de ação. Né? Então, veja, a reflexão antropológica riqueriana, ela parte, então, dessa ideia de uma ontologia enfraquecida, que é perpassada pela via longa, né, que pode ser vista como uma antropologia, pelo fato aí de prescindir das substâncias perenes e das essências físicas, né, numa tentativa de colocar em seu lugar o devir, a contingência, os acidentes, trazendo a compreensão, então, que o ser humano é capaz e falível, falível e capaz. Né? E aí, nesse horizonte, pessoal, que o Riquet ele começa a pensar a sua filosofia da vontade. Né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui da filosofia da vontade, mas eu vou me ater aqui no ponto, em alguns pontos, né?
para a gente entender a noção de falibilidade. Então, o Ricoeur, ao formular sua filosofia da vontade, ele vai, né, descobrir aí que ele descobrirá, né, na fenomenologia os significados ou os princípios básicos que dirigem o processo de inteligibilidade da nossa experiência vivida, e esses significados, eles nos auxiliam na busca da compreensão da ação humana, em termos da reciprocidade do ato voluntário e do involuntário dentro dessa experiência, né? Então, em Ricoeur, sim, é notório a percepção do vínculo da vontade com a consciência, né? Então, isso nos autoriza a vê-la como um ato psíquico. Vai entrar a questão do costo, e aí o Ricoeur vai falar de um costo brisé, né, que eu preferi traduzir por quebrável, né, a gente vai entender isso, na contramão de um costo posto da ideia cartesiana ou de um costo esmigalhado, ou anticosto, no horizonte da filosofia nietzschiana. Então, ao construir uma reflexão sobre a vontade, o Ricoeur ele procura afirmar a liberdade do ser humano apesar de qualquer condicionamento. Então, o sujeito para o Ricoeur, ele é marcado em sua constituição pela falibilidade. Por homem falível, o Ricoeur compreende que a possibilidade do mal, ela se faz presente na existência humana. Veja, né, o ser humano ele é visto como um ser falível porque há uma desproporção que assalta a existência humana. Agora, é importante frisar também que o Ricoeur ele compreende que esse ser é capaz. Então, a falibilidade, ou melhor, nós podemos dizer assim, o Ricoeur ele não está fechado com uma filosofia agostiniana, pascaliana, de achar que o ser humano, então, ele é determinado ontológico ou fadado ontologicamente ao mal, né? Porque o Ricoeur rompe com esses dois autores, no meu modo de ver, nesse ponto específico, e ele fica muito mais próximo do Kant. Então, mesmo o ser humano sendo um sujeito que pode fazer o mal, ele também faz o bem. Então, aqui eu vou citar um próprio texto do Ricoeur, da Filosofia da Vontade, que ele fala assim: dizer que o homem é tão mal, dizer que o homem é tão mal que não sabemos mais o que seria sua bondade, seria propriamente nada dizer. Porque se eu não compreendo o bom, também não compreendo o mal. Devemos compreender juntos e como sob impressão a distinção originária da bondade e a sua manifestação histórica na maldade. Por mais originária que seja a maldade, a bondade ainda é mais originária, né? E aqui eu não vou entrar, o Ricoeur, nos seus textos de exegese bíblica, ele vai trabalhar muito com uma noção que é a ideia da economia do dom, né? Que tem muito a ver com a narrativa evangélica não de igreja evangélica, mas dos evangelhos, né? De falar que o amor é maior do que tudo, né? Então você deve amar os inimigos, tratar eles e qualquer pessoa da melhor forma possível. Então isso influencia o Ricoeur a pensar, né, que a bondade é originária. Bom, algo parecido, né, essa questão aí dessa citação que eu fiz do Ricoeur, é algo parecido, não da questão teológica, mas da citação em si que eu li aqui, é algo parecido com o que tinha dito Aristóteles na política, né, afirmando que a característica específica do homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo, do injusto, e de outras qualidades morais. Por isso que a gente vai ver uma presença muito grande da filosofia, do pensamento do Aristóteles, né, por trás do pensamento riqueriano. Bom, o discurso, então, filosófico do Paul Ricoeur, ele, como eu coloquei, ele está centrado aí nessa questão antropológica, né? E aí a gente tem esse primeiro tema que eu estou explanando para vocês, que é o tema da falibilidade, né? E a gente vai ter um tema que eu já vou falar, que é o tema das capacidades. Como o próprio professor que teve na minha qualificação, teve na minha banca, o professor Noeli, Dutra Rosato, ele fala o seguinte: olha, que esses dois termos, falibilidade e capacidade, são termos que mostram, né, a continuidade do projeto antropológico riqueriano, né? Então, veja,
Por mais aqui que eu vou enfatizar com vocês, e o próprio Riquet faz isso em textos no final da sua vida, a última entrevista que o Riquet faz, na verdade foi uma conferência que ele deu sobre a crença religiosa, ele falou, né, que, de fato, a noção de capacidade ou a ideia de um homem capaz era o ponto central de toda a sua antropologia filosófica. Por mais que, no final da vida, o Riquet coloque as coisas dessa forma, né, o homem capaz não deixa de ser falível. As duas ideias andam juntas. Então, veja, no horizonte da falibilidade, o ser humano é compreendido como um ser falível, marcado por uma desproporção que perpassa a sua existência. Nessa antropologia, Riquet percebe que o indivíduo apresenta uma frágil mediação, sendo capaz de fazer o mal e de errar, né? Contudo, nós não podemos ver o ser humano somente como alguém que realiza o mal. Ele é também capaz de fazer o bem. A fragilidade do indivíduo não pode ser vista como aquilo que o lança no mal, né? Antes, como atributo que se vincula ao ser humano, ao ser capaz do ser humano, né? E aí eu retomo aqui o que eu tinha, a citação que eu fiz aqui com vocês do Riquet, né? O bem é mais originário do que a maldade, né? Enfim, nesse sentido, então, nós falamos o seguinte, que a ideia de falibilidade, aqui eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo, ela apresenta para a gente que quando o Riquet está pensando isso dentro das complexidades que o Riquet trabalha, a filosofia da vontade e principalmente a simbólica do mal, né? O Riquet ele pensa que a falibilidade ela está relacionada com essa desproporção e que isso faz com que o ser humano haja de forma errada, né? Então, assim, o que o Riquet, então, para lidar com esse problema da falibilidade, para lidar posteriormente com o problema do mal, né, ele vai começar a pensar, ele vai desenvolver a hermenêutica, né, do si, no final ali de uma obra importante do Riquet, Tempo e Narrativa 3, aonde que ele já começa, então, a apresentar o seu projeto de um segundo momento, mas que está conectado com esse primeiro momento da sua antropologia, né, do ser humano capaz. Então, é no contexto da hermenêutica do si, né, nas categorias aí da atestação e do reconhecimento, né, que posteriormente o Riquet desenvolve isso melhor, que as noções de capacidade, né, ficam mais claras na filosofia riqueriana, né? Então, assim, como eu falei na exposição, essas noções de capacidade, né, a capacidade de falar, a capacidade de narrar, do ser humano ser responsabilizado pelos seus atos, elas já estão ali embrionárias na ideia de falibilidade, porque o Riquet ele quer propor uma saída para o problema do mal. Veja, pessoal, a questão do mal é uma questão que a própria vida do Riquet é marcada por ela. Né? O Riquet perde o pai, perde a mãe, perde a irmã, um filho suicida. Então, quando ele está pensando no ser humano, ele está levando em consideração a problemática do mal. E o Riquet ele quer propor uma saída para isso. E a ideia de capacidade é um possível caminho que o Riquet encontra de ver o seguinte, olha, eu sei que o ser humano pode fazer o mal, mas eu acho que fazer o bem é mais originário no humano do que fazer o mal. Né? E aí o Riquet pega a ideia do Conatus no Spinoza e vai trabalhando um pouco essa noção. Então, no horizonte do homem capaz, existe uma espécie de uma antropologia positiva do Riquet, né, sem ser inocente, em relação ao ser humano. Né? Então, assim, esse prolongamento antropológico centrado nas capacidades do ser humano, né, na ideia do eu posso, ele já começa a aparecer na ideia de falibilidade. Então, assim, são esses dois conceitos que vão estar aí conectados. Então, veja, esses dois conceitos na filosofia riqueriana, né, eles apresentam para a gente a conexão entre antropologia e ética. Então, o ser humano, ele é um ser que faz o mal, mas ele faz o bem. Nesse sentido, o Riquet compreende que há no ser humano, então, como eu falei,
uma bondade nas suas mais distintas dimensões, né? E esse ser humano, ele é direcionado a agir, né, a partir da lógica da alteridade, a partir da lógica, então, da justiça, do direito, na sua relação com o outro. Então, o sujeito capaz, ele pode ser constituído e reconhecido mediante a sua abertura ao outro, né? Veja, quando o Ricoeur, ele tá falando ali, né, da sua hermenêutica do si, né, da ideia de que o homem capaz se estabelece nesse horizonte, o Ricoeur ele vai falar de uma dialética que há, né, na identidade do sujeito, na pretensão ali do caráter, na ideia do idem, né, e na permanência desse ser humano na noção da ipseidade, né? Então, o sujeito, ele é visto como alguém constituído ao mesmo tempo como leitor e como escritor da sua própria vida, né? Bom, então o homem capaz, né? O que o Ricoeur define? Um homem capaz, então, é aquele que tem a capacidade de dizer algo sobre alguma coisa, né? Sobre uma coisa a qualquer pessoa. Ele age, né? Ele pode produzir mudanças no mundo. Ele tem a capacidade de narrar a sua história. E ele tem a capacidade de ser responsabilizado pelos seus atos. O horizonte da ética está aí, né? Veja, então, o ser humano é falível, mas ele também é capaz, né? Então, essas duas ideias, elas caminham juntas, mesmo Ricoeur, né, enfatizando no final da sua vida que a ideia de homem capaz seria um melhor fio, né, condutor para ler a sua antropologia filosófica. Então, é por isso que no meu trabalho, eu busquei afirmar o seguinte: por mais que a antropologia riqueriana esteja centrada na ideia de homem capaz, nós não podemos abrir mão da ideia de falibilidade. A ideia de falibilidade, ela irá acompanhar toda a noção riqueriana de sujeito capaz, né? Mesmo percebendo aí que a noção de capacidade será central na filosofia do pensador francês. E o próprio Ricoeur fala isso no ano de 2000, numa conferência intitulada La Croyance Religieuse, né? Onde que ele afirmou, então, que a ideia de capacidade pode ser vista como um fio tênue para ler toda a sua filosofia. Né? Veja, o ser humano, então, marcado aí pela possibilidade de fazer o mal, de errar, né, ele é direcionado ao bem. E aí entra o Kant, né, influenciando o Ricoeur nesse sentido. Tá? Bom, o ser humano ele é visto como eu falei há pouco, né, como capaz. Ele é capaz de falar, de agir, de narrar e de ser responsabilizado pelos seus atos. Né? Então, esse é um ponto importante. O sujeito capaz, ele só pode ser constituído e reconhecido mediante a sua abertura para o outro. Esse sujeito encarnado na realidade, ou dela fazendo parte, né, melhor dizendo, deve viver de forma boa com e para o outro. E aí entra aquilo que o Ricoeur vai trabalhar muito na sua pequena ética, né? Em 3 capítulos da sua obra, O Si Mesmo como o Outro, que é a noção de visada ética, quando ele fala do viver bem com o outro, ou para o outro também, nas instituições justas. E o homem capaz, ele encarna esse ideal presente na pequena ética riqueriana. Né? Então, o homem capaz é aquele que acolhe, é aquele que olha para suas ações e se posiciona de forma ética e justa no mundo, sendo sempre um sujeito em relação com o outro. Né? A ação do sujeito capaz é dotada de responsabilidade pelo fato de ser visto como consciente e livre. E essas características humanas, quando apresentadas, fazem com que qualquer forma de determinismo cultural seja questionada. Lembrando, Ricoeur não abandonou a ideia de falibilidade. Então, a antropologia riqueriana, centrada na ideia de homem capaz, sem esquecer que esse ser humano também é falível, né, ela abre aí para a gente a compreensão de um possível horizonte de reconhecimento de todas as identidades.
Em um mundo, né, cada vez mais plural e fragmentado, onde os direitos humanos aí são colocados em xeque por muitos, né, é necessário e urgente que a reflexão filosófica se ocupe com as questões que perpassam a sua existência humana. O pensamento de Ricoeur, e mais especificamente essa ideia antropológica que o Ricoeur busca desenvolver, né, nos impulsionam, nos levam a compreender o ser humano como um ser em constante construção e aberto ao outro. Né? A sua humanidade é constituída sempre na interação com o outro e vice-versa. Logo, um humanismo ético pode ser pensado a partir das implicações da antropologia do homem falível e capaz presentes na obra da filosofia riqueriana. Né? Um prospecto de humanismo ético surge daqui. Diferentemente do Levinas, que trabalha com uma noção de alteridade radical, o Ricoeur não trabalha nesse sentido. Então, o reconhecimento de um eu depende, né, ou o reconhecimento do outro depende de um eu que eu reconheço enquanto tal. E essa relação é uma relação vice-versa, né? Eu reconheço o outro me reconhece. Veja, essa ideia riqueriana, então, essas ideias riquerianas estão dentro de um horizonte ético, né, para buscar construir, né, um mundo mais justo e instituições de paz. Então, veja, né, nesse sentido, o ser humano ele apresenta a capacidade de designar-se como autor de suas próprias ações e escolhas. Ele está inserido num contexto de interação, onde o outro aparece como aquele que é o seu antagonista, o seu coadjuvante, em relações que podem oscilar entre o conflito e a interação. Então, dessa forma, cada agente está conectado aos outros através da intermediação de sistemas sociais de múltiplas formas. As histórias de vida estão embrincadas umas nas outras, como diz o próprio Ricoeur, né? A narrativa, no justo um, a narrativa que cada um faz ou recebe de sua própria vida se torna um segmento das outras narrativas, que são as narrativas dos outros. Então, nesse sentido, o que a gente percebe? Que essa antropologia do Ricoeur, ela abre para várias perspectivas. Se o ser humano é um ser falível, né? Ele pode fazer o mal, mas ele é um ser capaz também. Ele é um ser de justiça, de reconhecimento, de alteridade. Então, olha que interessante. Nesse sentido, o ser humano capaz, que também é falível, ele é digno de direito e de respeito. Então, o ser humano capaz é aquele que atua e sofre, né, a ação busca a realização dos outros no horizonte do direito ou da justiça. Ele procura, por meio das instituições boas, que todos os indivíduos possam ser vistos como cidadãos reais. Então, partindo aí de um discurso antropológico que está ancorado no inacabamento, né, porque o Ricoeur não tem a pretensão de fazer uma reflexão antropológica que defina, pronto, o ser humano é isso, acabou. Né? Não é essa a ideia do Ricoeur. Né? A filosofia do Ricoeur, a filosofia antropológica, ou a antropologia filosófica, ela nos trabalha com esses dois conceitos fundamentais, o conceito de falibilidade e o conceito de capacidade, né? Ela nos faz pensar numa certa inconclusão do ser humano e que esse ser humano ele é um ser aberto a múltiplas formas de existência, de existir, né? E que esse ser humano ele deve sempre buscar viver bem com os outros em instituições justas. Nesse sentido, a antropologia riqueriana do homem capaz, ela possibilita o reconhecimento mútuo, né, e a inclusão de todos os seres humanos. Né? E aí, pessoal, o ser humano capaz, ou essa tentativa do Ricoeur afirmar a capacidade, ela vai na contramão do niilismo. Né? O Ricoeur, ele pensa o ser humano capaz, essa antropologia riqueriana, é pensada, né, e trabalhada no horizonte de buscas de sentidos. Né? O niilismo, o Ricoeur tem um texto de 1976 que ele vai falar o seguinte, olha, nós estamos vivendo numa sociedade que não tem mais projeto. Né? Isso contribui significativamente para vivermos numa sociedade totalmente tecnicista que não tem sentido, onde o capitalismo ele domina as relações, as interações de um com o outro. Né? Então ele fala o seguinte, o niilismo, né, entendido por Ricoeur, eu cito o próprio Ricoeur, como a convicção de que a herança está esgotada,
de que o seu poder simbólico se esgotou. Então, o filósofo francês, ele pensa toda a sua antropologia nesse contexto aí, né? Que ele fala que a tarefa da filosofia, então, é sempre de se ritualizar. Então, é necessário um processo de reinvenção. O Riquet falando, né? A sociedade contemporânea, ela parece não ter projetos, né? O Riquet falou o seguinte, que o niilista não é aquele que fala do niilismo, é aquele que não fala dele, que não sabe que está em causa, que está em causa no niilismo e que vive no nada. Né? Então, esse modelo de corpo social em que estamos inseridos, pautado na lógica do capital, do consumo, do crescimento, revela-nos a pobreza, a miséria na qual vive a nossa sociedade. Né? Não há um projeto mais para se pensar da forma como o Riquet, né, buscava se pensar, né, a construção de um bem comum, ancorado nesses pressupostos da antropologia que o Riquet tenta desenvolver. Né? Então, assim, o Riquet, ele busca, e aqui eu já caminho aí para o final da minha fala, né? Ele busca trabalhar com a dimensão da esperança. Né? Então, o ser humano é falível, ele é capaz, e essa ideia da esperança é o que orienta esse ser humano na trajetória aí da sua existência, da sua vida. Né? Então, o ser humano capaz é um ser direcionado à esperança. Pode ser um otimismo exagerado? Pode. Né? Mas, olhando para a filosofia riqueriana, vendo tudo que o Riquet passou diante do sofrimento, da guerra, como prisioneiro da Segunda Guerra Mundial, do suicídio do seu filho e de várias questões que o Riquet, na sua própria vida, militou no campo dos direitos humanos, o Riquet, ele pensa que é melhor nós enfatizarmos essa dimensão da esperança e trazermos possibilidades de sentidos no plural para as vidas humanas do que nós caímos no nada, no vazio. Né? Então, veja, o niilismo para Riquet só pode ser transposto, né, se nós recuperarmos as esperanças do passado. Se faz necessário renovar as heranças tradicionais da antiguidade, né, contextualizando essas heranças no mundo contemporâneo. O próprio Riquet fala o seguinte, olha, se nós não tivermos memória, não teremos esperança. Por isso que um dos horizontes possíveis que se fala do ser humano capaz é ele ser visto como um ser de memória. Por isso que Riquet, então, vai escrever um livro posterior aí, ao si mesmo como o outro e ao percurso do reconhecimento, um livro chamado Memória, História e Esquecimento. Né? Sendo assim, então, o ser humano capaz, ele pode se colocar no horizonte da reconstrução de um projeto de sociedade, né, aonde que todas as identidades, todas as memórias, né, que estejam direcionadas ao bem, à justiça, possam ser acolhidas e reconhecidas. O ser humano que age e sofre é capaz, nesse sentido, então, na contramão de um niilismo, de dar sentido à sua vida. Mesmo vivendo aí num mundo cheio de problemas, dificuldades, desigualdades e angústias, né? A afirmação da vida diante de uma realidade dura e complexa, ela revela que o ser humano capaz busca atribuir sentido às suas ações na contramão do nada, do vazio, da ausência de sentido. Sendo o ser humano visto como capaz, ele pode construir e reconstruir sua vida e pode dizer sim ao mundo, apesar da infinita tristeza do finito. Ele pode dizer, como o próprio Riquet vai dizer, num debate que ele vai ter num livro que ele escreveu com um neurocirurgião, né, com o Changé, né, ele vai falar assim, olha, celebremos, pois, a beleza do mundo. Então, qual que é o ponto aqui para a gente compreender? Né? Que o pensamento riqueriano, ele vê o sujeito, né, como esse sujeito capaz de fazer o mal, mas esse sujeito, né, e aí ele vai chamar esse sujeito como ser falível, né, e aí tem toda uma fenomenologia da vontade para trabalhar com essas questões, né, uma idética, as questões da noética, uma linguagem mais russeliana, enfim, e ele busca entender os atos voluntários, involuntários, a questão da consciência, até chegar na descrição do erro e no problema de fato do mal, numa simbólica do mal. E aí o Riquet, então, ele pega a hermenêutica e faz um enxerto na fenomenologia. Ele fala o seguinte, olha,
Para eu entender o ser humano, esse ser humano que é perpassado por essa desproporção e que pode fazer o mal, eu preciso compreender os símbolos. E aí ele se distancia da via curta heideggeriana, né, de uma leitura do Heidegger, assim, bem rápida, né, aquela ideia de que o Dasein, esse ser aí, ele faz uma compreensão imediata da realidade. O Ricoeur acha que isso é problemático. Né? Então, o Ricoeur vai na questão dos símbolos, dos mitos, para tentar fazer uma descrição das culturas mais arcaicas, dos textos mais arcaicos, sobre esse problema que é um problema fulcral aí da existência humana, a questão do mal. Como isso perpassa e assalta e gera uma desproporção na existência humana. Só que o Ricoeur, ele propõe, ele fala o seguinte, olha, nesses mitos há sempre uma alternativa para lidar com o problema do mal. Ele pega os mitos da tradição judaica, dos babilônicos, ele acha que o mito da tradição judaico-cristã é o mito por excelência, né, o Gênesis, o capítulo 1 e 2, né? E ele vai vendo ali tem um problema do mal, mas ali tem uma solução para o problema do mal. E aí, o que eu vejo, assim, que a solução que no campo da antropologia o Ricoeur vai lidar com o espectro da falibilidade no ser humano é a noção das capacidades, que ele vai desenvolver de forma mais tardia, principalmente quando ele vai para os Estados Unidos. Essa capacidade de narrar, de falar, de agir e do ser humano ser responsabilizado pelos seus atos. Né? Então, veja, em todos esses momentos, nesses dois momentos da filosofia riqueriana, a ética está perpassando essa questão, né? E há uma descrição ontológica desse sujeito, há uma ontoantropologia, né? Esse sujeito, ele é visto como ser falível e capaz, como ser inconcluso, como ser aberto, como ser que age e como ser que busca aí, na medida que ele vai agindo, narrando a sua existência, busca os sentidos possíveis para a sua própria história, né? Que nunca acaba, que sempre é passível de ser configurada e reconfigurada. Né? Então é isso, pessoal. Eu tento trabalhar, né, essa ideia do homem capaz, né, como um ponto central, sem deixarmos de compreender a ideia de falibilidade, mostrando que há uma relação entre antropologia e ética, e há uma ontologia aí da ação, né? Uma antropologia, vamos dizer assim, desse ser humano. Esse ser humano, ele erra, mas ele sempre está agindo, né, numa linguagem kantiana, né, em direção ao dever, numa linguagem riqueriana, em direção ao bem. Né? Mas, enfim, então essa é o espectro assim, da minha pesquisa. E aí, pessoal, essa ideia do homem capaz, ela abre vários horizontes. Ela abre para o horizonte da política, ela abre para o horizonte da promessa, que o Ricoeur trabalha, ela abre para o horizonte da transcendência, ela abre para o horizonte, né, de um debate que o Ricoeur vai fazer com as biotecnologias, ela abre de um horizonte ainda pouco explorado, que podemos falar da questão dos reconhecimentos dentro de um espectro de filosofias decoloniais, ela abre vários horizontes aí que podem ser investigados, que podem ser trabalhados. É isso, e aí vamos fazer aquele bate-bola aí agora.